Olá, eu me chamo Alex. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que ocorreu no ano de 1995. Essa experiência ocorreu em Canoas, no Rio Grande do Sul. Foi assim. Teve um dia que resolvemos ir de bicicleta até a praia de Tramandaí. Por ela ser um pouco perto de onde nós morávamos, tipo uns 100 quilômetros da nossa cidade, nós resolvemos ir através da BR-290. Nós estávamos pedalando por um bom tempo, a vários quilômetros. Então, depois de pedalarmos bastante, resolvemos parar próximo a um lugar em que havia bastante pinheiros. Já era tarde. Já estava quase escurecendo, quando do nada surge um senhor com um chapéu e uma sacola de pano e fumando um cachimbo. Ele perguntou para onde estávamos indo. Respondemos que para Tramandaí. E nós perguntamos de volta, o senhor está indo ou o senhor está vindo? Ele deu o nome do lugar de onde vinha, mas eu não recordo muito bem. Mas era um lugar conhecido. Não me disse para onde estava indo. Seguiu o caminho dele. E alguns instantes depois, resolvemos voltar para a estrada. Foi aí que ocorreu um fato muito estranho. Um dos nossos amigos indagou se alguém percebeu que não havíamos passado pelo senhor que havíamos conversado antes. Já estávamos pedalando há bastante tempo e não vimos mais aquele senhor na estrada. Por lógica, nós deveríamos passar por ele de volta, pois ele estava caminhando. E o detalhe é que não tinha nada na estrada, nem entrada de bairro, só havia campo aberto com cerca e um valo que serve para armazenar a água da pista quando chove. Não havia como também aquele senhor se esconder naquela estrada. Alguns quilômetros à frente, nós paramos em um posto de gasolina para calibrar os pneus das nossas bicicletas. Nós perguntamos para o frentista se ele não viu passar um senhor de chapéu e fumava um cachimbo. O frentista disse que não. Mas ele comentou que em 1 quilômetro mais à frente, debaixo de um pé de pinheiro, acharam um andarilho sentado. Ele já estava morto e tinha falecido há 1 semana atrás. Então ele começou a dar as descrições físicas daquele senhor. E foi aí que nós ficamos muito assustados, pois as descrições físicas desse andarilho que acharam morto naquela estrada é a mesma daquele senhor que tínhamos encontrado há algumas horas atrás. Nós ficamos muito assustados. Daí resolvemos ficar ali mesmo e seguir viagem só no dia seguinte, quando o dia estivesse claro. As pessoas que estavam comigo eram 4. Eu, meu amigo Maciel, o Hugo, meu amigo Ari. Bem, esse foi o meu breve relato. Tenha uma boa noite. Tudo começou no dia que minha mãe comprou uma cabana. Eu era apenas um adolescente, mas eu gostava de ficar em casa a maioria do tempo. Uma vez que minha mãe viaja para outros países a trabalho e fica fora por quase 2 meses. O meu irmão fica com meu pai. Então, às vezes eu ficava sozinho em casa. Uma certa noite, quando eu fui dormir nessa nova casa que minha mãe havia comprado, para ser exato, 2 dias depois que minha mãe havia comprado aquela cabana, eu estava vendo televisão na sala. Toda a casa estava escura, somente a luz da TV iluminava um pouco a sala. Eu sempre gostei de dormir no escuro. Eu não tinha problemas em relação a isso. Então eu fui dormir. Eu fui para a cama, deitei e fechei os meus olhos. Mas no exato momento que eu fiz isso, eu comecei a escutar como se fossem dedos tocarem a parte de cima da cama, que era de metal. Eu pensei que estava soando assim porque, como eu estava deitando, talvez deveria ser devido ao peso do meu corpo que estava fazendo aquele barulho estranho. Mas aquele som continuava. Eu me levantei da cama para comprovar se não era eu ou se era alguma outra coisa que estava fazendo aquele barulho. No momento em que eu levantei da cama, aquele barulho parou. Então eu cheguei à conclusão que deveria ser por causa do peso do meu corpo.
eu me deitei novamente para tentar dormir, mas dessa vez eu escuto um sussurro que vinha da parte de cima da minha cama, bem perto da minha cabeça. E depois eu voltei a escutar de novo aqueles toques estranhos. Eu senti que algo me olhava desde cima. Eu saltei da cama e fui para o quarto da minha mãe. Eu estava sozinho nesse dia em casa. Eu decidi então ficar no quarto da minha mãe. E quando eu estava no quarto da minha mãe, eu escutei a porta do meu quarto fechar sozinha. Finalmente eu consegui pegar no sono, apesar de ter tido aquela experiência estranha. No outro dia, eu liguei para minha mãe e expliquei a ela o que tinha acontecido, mas ela não deu bola para mim. Então eu também não dei mais importância àquele assunto. Na noite seguinte, eu decidi que eu iria dormir na minha cama, no meu quarto. Eu não escutei mais aqueles barulhos estranhos. Para mim que tudo estava bem, mas o pior aconteceu. Eu senti alguma coisa ou alguém junto da minha cama, e aquela coisa deitou do meu lado. Eu estava tenso, mas eu estava paralisado. Eu tentava gritar, mas não conseguia, pois o medo era muito forte. Foi então que eu comecei a orar com todas as minhas forças, e então eu consegui pular da cama. Mas antes que eu fizesse isso, eu senti alguma coisa muito fria tocar as plantas dos meus pés. Então eu fiquei de pé e corri para o quarto da minha mãe. Eu até cheguei a pegar um machado e ficar com ele na mão, pois eu cheguei a pensar que alguém tivesse invadido a casa para tentar roubar. Então, desde esse dia, eu passei a dormir na cama da minha mãe. Não sei porquê, mas quando eu durmo no quarto da minha mãe, nada daquelas coisas acontecem. Quando minha mãe está de viagem, eu sempre durmo no quarto dela. Eu durmo no meu quarto, mas nada daquelas coisas acontecem. Tudo isso acontece quando eu estou sozinho. Esse é o meu relato. Boa noite.